O Brasil e a ameaça nazi-fascista. O Brasil passa por um período terrível em sua atual política. Claro que a inconfidência do secretário de Cultura, Roberto Alvim, não retrata sua particular posição quanto à defesa de Hitler e do nazifascismo. Vamos à questão concreta. Ao expor texto supostamente seu, o secretário colou o texto do ministro da propaganda de Hitler. Desprezo pela cultura e educação tem sido enfático no governo do capitão Bolsonaro. Os participantes do governo, oficiais generais, principalmente, têm representado degenerada posição de defensores da entrega do patrimônio nacional. Esta defendida ostensivamente pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, verdadeiro camelô a ofertar empresas públicas a preços irrisórios para empresários nacionais e estrangeiros, bem como para estatais estrangeiras sob um governo autoritário com fortes vínculos ao nazifascismo. Vergonha para militares e civis que compõem esse nefasto governo brasileiro. Pior para os militares, que fizeram parte de um exército que lutou na Segunda Guerra Mundial contra o nazifascismo. Pior para os militares que juraram a bandeira e se comprometeram a defender a pátria com o sacrifício da própria vida. Ao povo brasileiro, cabe-se conscientizar e, partindo para a ação política, defender a riqueza nacional, o Estado brasileiro e a si próprio. Meus amigos, Fatos em Destaque, programa número 38 de nossa segunda temporada. Hoje estamos aqui com a nossa psicóloga Sandra Santos participando, que nem sempre pode estar presente, né, Sandra? Por razões profissionais. Vamos ouvir a opinião dela para começar sobre que fato, Sandra, a impressionou ultimamente. Eu quero chamar a atenção para o meu fato em destaque, que eu estou chamando de selvageria humana, que é o que aconteceu após a abertura do carnaval em Copacabana, aqui no Rio de Janeiro. As pessoas, ao dispersarem depois de uma festa alegre, de cantar, dançar, se divertir, entraram em estado de convulsão. E é esse o destaque que eu tenho para falar com vocês. É um estado de selvageria. Eu acho que as pessoas podem cuidar um pouquinho mais com autorregulação das suas emoções e autorregulação para estar em sociedade. Eu acho que eu fico com isso. Ouçamos o nosso Bolívar Meirelles. O fato em destaque que mais me impressionou é exatamente o filme dessa diretora, Petra Costa. Ela está mobilizando, negativamente, é claro, os ânimos daqueles que se envolveram no impeachment golpista que derrubou a presidenta Dilma. Dizem por aí as redes que este general Heleno, aquele mesmo que morreu muita gente sob o comando dele lá no Haiti e que houve, parece, alguns envolvimentos de soldados com pedofilia, dizem que ele está tremendo na barra, porque parece que existem envolvimentos de militares pressionando o impeachment. Mira Rodel, o que você viu como fato mais destacado ultimamente no Brasil e no mundo? Bom,
o que me chamou a atenção diz respeito ao estado do Rio de Janeiro, justamente a qualidade da água, né? O escândalo da qualidade da água no Rio de Janeiro. A gente, no primeiro momento, pode simplesmente imaginar que é fruto das chuvas que estão levando sujeira para dentro dos reservatórios, mas se a gente parar e observar bem, essas águas estão poluídas, primeiramente, por falta de saneamento básico. Os governos e a classe dominante nunca se preocuparam com a qualidade de vida da população da cidade e do estado. Esse é já um primeiro agravante. O segundo agravante, que nós podemos dizer, é que como eu não acredito em coincidência, né, é muito estranho que a SEDAI entre no foco de descrédito justamente no momento em que se começa uma campanha e uma pressão para a privatização da SEDAI. Mauro, e você? Qual o seu destaque? O meu fato de destaque continua o imperialismo americano, a ação dos Estados Unidos. O senhor Trump. O senhor Trump ordenar, à frente de todo mundo e assumidamente, o assassinato de um general iraniano em outro país, exercendo missão oficial, quer dizer, contrariando todas as regras normais de relacionamento e regras internacionais da ONU, e com esse general assassinando junto outras pessoas que o acompanhavam, inclusive também um alto dirigente militar iraquiano. Acordo e vou à janela, pra face mais bela, faço essa prece canção. E saio pro meu dia a dia, com muita alegria no meu coração. E saio pro meu dia a dia, com muita alegria no meu coração. E o Cristo lá no Corcovado, com seus braços abertos sobre o rio refletindo, com muito amor dizendo que todos sejam bem-vindos. E o Cristo lá no Corcovado, com seus braços abertos sobre o rio refletindo, com muito amor dizendo que todos sejam bem-vindos. E você que nasceu nessa esfera, venha ver nossa terra e nos traga uma flor. Espero aqui volte sempre, que leve a semente, também plante o amor. Nós somos plantas do deserto. Diante de uma seca como essa que está aí, olha, uma gota de orvalho já nos alimenta. E se amanhã vier uma enchente, as chuvas estão chegando, se vier uma enchente também não vão nos levar, porque nós temos raízes profundas. Sem educação não há nada. Podem tratar de fábricas, de iniciativas estas, aquelas, chame isso de moderno, né? Hoje não se pode abordar as questões militares sem que se aborde a reforma da Previdência. A reforma da Previdência, em relação ao mundo civil em geral, desequilibrou um pouco frente à reforma previdenciária dos militares, porque beneficiou estes últimos com uma reestruturação de carreira. Claro que os militares não atingem ainda aos benefícios que o estamento jurídico já vinha sendo beneficiado em relação a algumas carreiras do Estado.
E mesmo carreiras de Estado têm desequilíbrio entre si. O que diremos das que não são carreiras de Estado, como professores, médicos e burocratas, funcionários de uma maneira geral? O grande benefício dessa previdência não foi nem apenas aos militares ou à manutenção ao poder judiciário. O grande benefício são os grandes empresários, principalmente no setor financeiro. Os juros não são atingidos fundamentalmente. Vamos ver como vem essa reforma tributária. Se vão tributar os ganhos do capital, se vamos tributar, não é, linhas que vão aumentando, pessoas que vão locando imóveis, não é, em muita quantidade ou fazendo vendas. Como ficam as transmissões de ativos de pai para filhos, avô, avó, etc. Isso é fundamental. Os militares não podem ver nesse benefício a compra de seu posicionamento frente à entrega do capital brasileiro, do povo brasileiro. Roubaram o remédio do hospital, a verdade do espaço eleitoral. Roubaram a galinha do quintal, compraram a manchete do jornal. Roubaram as grades da prisão, colocaram nas janelas no portão. Do hino roubaram a pátria amada e a futilidade é idolatrada. Roubaram a consciência ambiental e o verde já não brota no quintal. A água poluída já não presta. Levaram a madeira da floresta, tiraram a vida de inocente, soltaram porque era adolescente. Roubaram a confiança na polícia, armaram um esquema com a milícia. Então tá tudo certo, o que é correto já não vale mais. É a ordem do universo no Brasil, o tanto faz. Mas o que é hoje a democracia americana? O que foi a democracia americana? Nós temos, na verdade, hoje um estado de exceção nos Estados Unidos. Nós temos hoje, na verdade, lá uma imensa modificação. Já mencionei nesse programa aquele filme Vice, do Adam McKay, em que ele mostra como Cheney, por exemplo, e outros, Bush e outros, influenciaram e ilegalmente invadiram o Iraque, desrespeitaram a Constituição americana, inclusive com mentiras, alegando que os iraquianos tinham, na época, tinham armas químicas, etc. Coisa era tudo uma mentira. E ninguém foi punido, milhares de pessoas morreram, um crime, um genocídio, um crime contra a humanidade, sem nenhuma justificativa, fora os interesses do Sr. Cheney no petróleo, principalmente, e nas riquezas minerais daqueles países do Oriente Médio. Vocês vejam como diz alguém, hoje os grandes pesquisadores americanos, os geólogos americanos, são aqueles soldados de metralhadora na mão. Esses são seus instrumentos de trabalho. É verdade que isso não vem de hoje, essa mudança na democracia americana, que não é hoje mais uma democracia, muito longe disso, ela não vem de hoje. O Jimmy Carter já notava isso e mencionava os subornos, a distorção da democracia americana, da votação na democracia americana e assim por diante. Jimmy Carter está referido aí em livros, inclusive no A Desordem Ocidental, do Muniz Bandeira. Além disso, outros, por exemplo, mais recentemente, já mencionam essa questão. Vejam, por exemplo, o caso desse grande jornalista, Larry Holter, que foi, inclusive, correspondente no Brasil do New York Times, e que hoje diz que seu país está virando uma republiqueta. Meus amigos,
no meio desse nosso papo em destaque, algo que estamos tentando fazer. Vamos fazer aqui um papo aberto e rápido. Está com grande destaque hoje na imprensa, em toda parte, na mídia, o filme Coringa. Irã, Coringa. O que você achou desse filme? É válido? Ele interessa a gente? É válido discutir isso ou não? Jogo rápido. Sem sombra de dúvida que é, porque Coringa trata de uma questão de uma sociedade doente, de uma sociedade superficial, de uma sociedade que vive no delírio. E Coringa, ao tratar desse delírio, ela trata também de uma questão fundamental, que é a responsabilidade social e o impacto da ausência do Estado no atendimento à sociedade. Bolívar, Coringa. Claro que um filme que aborda essa problemática social, que aborda esses impactos e a não assunção pelo Estado dos seus compromissos com os cidadãos, toma uma importância vital no momento em que o Brasil está, de certa forma, coringando todo o povo, não é? Então vejam bem, o Coringa, afinal, é uma vítima da sociedade que estraga toda a vida dele. O Coringa vai mais longe ainda, termina tornando-se um assassino, um matricida, e ao final o Coringa verifica que ainda por cima, o que mostra uma acuidade, um aprendizado, ele está sendo usado pela sociedade e digerido até pela mídia. Inclusive, Mauro, eu queria acrescentar, quando o Coringa está sendo tomada ali a entrevista dele e demonstra a consciência que ele tem, na crítica ao assassinato que ele promoveu dentro do metrô, ele coloca com todas as letras, só se preocupa com esses assassinatos porque saiu na mídia e eram pessoas bem-sucedidas. Exatamente, vai se verificar que essas camadas dominantes da sociedade, quer que sejam as camadas médias altas, ou a burguesia que está deslocada da problemática do povo, eles querem utilizar os instrumentos de segurança para massacrar, não é, os eventuais coringas. Eu sou Sandra Regina Santos, psicóloga junguiana com especialidades em atendimento a casais, família, idosos e crianças. Hoje eu estou aqui para falar para vocês a respeito de um personagem produzido pela sociedade. Esse personagem produzido pela sociedade chama-se Coringa. Você já deve ter visto o filme, ele está inclusive concorrendo ao Oscar, e o conteúdo desse filme é muito importante para uma discussão e uma reflexão. O personagem, ele se encontra adoentado, ele faz uso de medicamentos e tem por trás de tudo isso uma denúncia social, porque o governo corta o uso da medicação dele e ele entra em estado de surto. Ele cuida de uma mãe, que também é adoentada, e que essa mãe vende para ele uma imagem de um pai rico. Ele vai em busca desse pai rico e que depois denuncia, conta a verdade para ele, dizendo que ele não é. Ele foi uma criança achada no lixo, criada por uma mãe doente mental. Nesse momento, ele se revolta com essa verdade. E neste momento, ele sai em busca dos documentos que comprovam essa adoção. O que se transforma o Coringa? Ele se transforma num adoentado social, ele mata a mãe, ele mata o apresentador da televisão, porque ele acha toda a vida uma graça na vida. Ele quer ser palhaço, ele simbolicamente ele passa a ser o palhaço social. E ele então usa deste personagem por trás da sua verdade para se tornar um criminoso. A história do Coringa é uma história para muitas reflexões, porque na sociedade que nós estamos vivendo hoje, com as inverdades políticas, o que está acontecendo?
corremos o risco de todos nós vivermos e nos transformarmos em coringas. Bom, eu venho falando já há algum tempo que o projeto do neoliberalismo não é um projeto simplesmente nacional. Ele é um projeto internacional que tem levado reações em algumas partes do planeta. Na França, né, os ferroviários pararam o país. Na própria Índia, uma greve que envolveu quase em torno de 300 milhões de indianos, né, contra o quê? Contra o assalto que o grande capital tem feito às riquezas e ao patrimônio social. Aqui no Brasil não é diferente. Aqui já apontei alguns processos de privatização que atentam gravemente à soberania nacional. E esse é, inclusive, um que mais se choca. É a privatização da Casa da Moeda. Além de inúmeras demissões que isso vai causar, ele coloca em risco toda a soberania nacional. Meus amigos, mais uma vez estamos aqui no nosso quadro Meu Amigo um Livro, em que procuramos divulgar obras de escritores brasileiros que são importantes. Hoje vamos sortear o livro de Ivonete Santiago de Almeida, uma médica, mestra em ciências médicas de Brasília, Diáspora e Sentimento Migrante. Irã, vem aquela mexida. Essa gravação deverá ser feita apenas entre os inscritos no nosso programa do YouTube, Caminhando Jornal TV. E como alguns não mandaram nome, é um número restrito, o que possibilita uma boa possibilidade de ganho do livro pelos interessados. A nossa Sandra Santos, nossa psicóloga, vai sortear e o Irã vai proceder à leitura. O livro é Diáspora e Sentimento Migrante, de Ivonete Santiago de Almeida. Número 14. Número 14. Vamos ver aqui na nossa lista de inscritos quem é o número 14. Rosa Santos. Rosa Santos. Rosa, você ganhou o nosso livro. Fala tanto em Cristo, então onde ele estaria hoje, né, na sociedade? Onde ele teria nascido? Ele teria nascido pobre, ele poderia ter nascido no Morro de Mangueira. E se ele tivesse nascido no Morro de Mangueira, como é que teria sido a sua trajetória, do ponto de vista com a sua relação com o Estado? O que o Estado, em geral, faz com os jovens moradores de favela? Quantas chagas da opressão não são também as chagas de Cristo? Foi uma figura que nasceu entre os pobres, nasceu pobre e lutou contra isso, e se rebelou contra o Estado e foi torturado e assassinado pelo Estado. Mais um programa, hoje a nossa Dica das Dicas. Sandra Santos, qual a sua dica das dicas? A minha dica especial é cultural. Vá ao cinema para desopilar seu fígado e rir do começo ao fim. O filme é Minha Mãe é uma Peça 3. Bolívar, qual é a sua dica? A minha dica é uma dica com muita antecedência, porque a Petra Costa, que dirige o filme Democracia em Vertigem, está concorrendo ao Oscar de documentário. Torço por ela. Irã, qual é a sua dica? Bom, a minha dica também é no campo cultural. Vai acontecer entre os dias 21 de janeiro a 1º de fevereiro, de 9
às 22 horas, na sede do Sindipetro, 12 dias de cultura e oprimidos. São teatro, exposições, venda de livros e debates. Não percam. E você, Mauro, qual a sua dica? A minha dica é o seguinte: fazer um protesto, quem puder, mandar um e-mail, não sei, em relação ao desprezo aos idosos que está sendo feito naquele programa do Faustão de domingo. Eu assisti um pequeno pedaço, procurando outra coisa, e fiquei admirado quando se vê uma senhora, que eles acham que eles chamam de Dona Glória, fazendo um papel de idoso e um papel ridículo perante as câmeras. Gente tem fome. Povo quer comida, barriga vazia, casa vazia, cabeça também, muitas vezes vazia. Mas eles querem o quê? Sabemos? Oferecemos? Não sabemos. Perguntamos à democracia, que é justiça social. Essa poesia é de Ivonete Santiago de Almeida e é Agora. E agora? O que fazer?